A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 24 e versículo de número 12, que vai nos dizer assim: E disse consigo: Ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar a água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba. E ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos seus camelos, seja a qual designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro no ombro. A moça era muito formosa, de aparência virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo lhe saiu ao encontro e disse: Dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: Bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: Tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra aqui. Nós vemos um moço que foi enviado por Abraão, um servo mais antigo de sua casa, um homem de grande confiança para Abraão, indo buscar uma esposa para Isaque. Nós sabemos que a missão que Abraão deu para ele não era uma missão fácil. Ele tinha que trazer uma esposa para Isaque. Isaque não poderia ir até essa esposa precisaria vir. E tinha muitas moças que iam tirar água naquele dia, naquele horário, aonde aquele homem estava. Porém, a Bíblia diz, irmãos, que ele fez uma oração para o Senhor. Ele fez uma oração simples. Muitas vezes pensamos que Deus só responde orações a qual a gente fala com eloquência, que a gente coloca boas palavras, bonitas palavras, somente, sabe, quando nós pegamos um vocabulário muito rico para que Deus assim possa responder a nossa oração, mas não é dessa forma. Deus responde a oração sincera, a um coração contrito e quebrantado na presença dele, ele não rejeita. Esse homem colocou Deus em primeiro lugar. Onde é que você tem colocado Deus diante daquilo que você precisa? Você tem ido com a sua própria força? Você tem confiado nas suas próprias riquezas, nos seus próprios bens, no seu próprio talento, na força do seu braço? Ou você tem confiado no Senhor? Apesar deste homem ter levado muitos presentes, muitos bens, ele não confiou na sua própria força, mas ele pediu para que Deus ajudasse a ele. Aqui está o segredo, irmãos. Deus ajudou ao servo de Abraão. Deus auxiliou este homem no que ele necessitava. Declare comigo: Deus vai ser o meu auxílio naquilo que eu necessitar. Deus vai ser o meu auxílio naquilo que eu necessitar. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, o negócio de Biandalabai é diferente. Quando nós confiamos no Senhor, quando nós colocamos a nossa petição, a nossa necessidade diante do altar do Senhor, é diferente. Quando a gente resolve não confiar na nossa própria força, mas resolvemos confiar no Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que ele considerava ainda ali, falando com Deus, enquanto ele ainda estava falando com Deus, a Bíblia diz que saiu Rebeca. Rebeca sai. Quem era Rebeca? Rebeca era filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão. Ou seja, era mulher designada entre os parentes de Abraão para se casar com Isaque, porque Isaque não poderia fazer aliança com as cananeias. Isaque não poderia casar com as mulheres daquela terra. Era o que Deus deixava bem claro para o seu povo. Cuidado com as alianças. Então Abraão teve um cuidado de ir buscar na casa de seu pai uma noiva, uma esposa para o seu filho, para que o seu filho pudesse viver as promessas
promessas de Deus de forma desembaraçada, porque se Isaac se casasse com alguma mulher da terra de Canaã, seria embaraço para a vida dele. Ei, remova todos os embaraços da sua vida. Peça para que Deus direcione os seus passos. Peça para que Deus mostre com quem é que você pode fazer aliança, quem pode estar na sua casa, na sua história, na sua família, quem pode estar no seu hall de amigos, porque Deus vai te direcionar. O mesmo Deus que deu a direção para o servo de Abraão é o mesmo Deus que direciona a sua vida. Aleluia. Declare comigo: eu creio que Deus vai direcionar os meus passos e Ele mesmo vai colocar no meu caminho as pessoas certas. Eu creio que Deus vai direcionar os meus passos e Ele mesmo vai colocar no meu caminho as pessoas certas. Uma simples oração surtiu efeito. Aquele homem pediu a Deus e Deus prontamente atendeu. Rebeca fez aquilo que ele pediu ao Senhor que a moça certa fizesse. Ela deu de beber ao servo, ainda disse que daria aos camelos, como ele pediu a Deus um sinal. Ele considerou consigo mesmo, irmãos. Ele nem abriu a boca, ele só pediu a Deus com ele mesmo. Ou seja, entre ele e Deus, Deus e ele. A gente pensa que só pode orar falando. Não, tem orações que nós fazemos na nossa mente, entre a gente e Deus, porque tem lugares que você não pode estar abrindo a boca para falar com Deus. E tem coisas que você também não pode estar falando. Você tem que falar com Deus na sua mente, porque Ele mesmo vai lhe responder. Tem coisas que nós temos sim que determinar, tem coisas que nós temos que falar, mas tem coisas que a gente guarda dentro do nosso coração e conversa com Deus aqui, ó, na nossa mente, porque Ele conhece o pensamento do homem. Ele pode esquadrinhar os nossos pensamentos, Ele pode saber o que está lá dentro, Ele sabe das nossas petições mais íntimas. Esse homem não precisava abrir a boca e falar, até porque, como ia muitas moças tirar água naquele lugar, alguém poderia ouvir a fala dele e fazer aquilo que ele estava direcionando, que ele estava falando, para que pudesse ser beneficiado, porque esse homem aqui estava com muitos bens, com muitas riquezas. Então é claro que se alguém ouvisse, poderia agir com esperteza. E nós temos que ter cuidado até não falar, porque o inimigo, ele escuta e ele age astutamente. Ele é astuto. Tem petições que você precisa fazer entre você e Deus e guardar o silêncio. Este homem considerava, aleluia, consigo mesmo. Ele falava com Deus. Era entre Deus e ele e Deus. Então, em nome de Jesus, guarde o segredo. Ramandaraia, não fique abrindo os teus lábios. Não fique falando muito causas em que você sabe que Deus pode agir, que Ele pode fazer, porém você está aí procurando uma direção, porém você está aí procurando que Deus lhe responda, mas deixe Deus lhe responder da forma dele. Não fique buscando respostas em pessoas ou em lugares que Deus não mandou. Esse homem, ele estava conversando somente com Deus. E tem coisas que você não pode contar para os vizinhos, para os amigos, para os parentes. É só entre você e Deus. Ele considerava, ele falou consigo, ele considerava o caso com ele mesmo. Ele falava com ele e Deus. E Deus mesmo trouxe a resposta. Tem um ditado que diz que o que ninguém sabe, ninguém estraga, né, irmãos? Pois é. Então cuidado, porque tem muita gente querendo estragar os propósitos de Deus. O inimigo, ele age astutamente. Então, em nome de Jesus, tem coisas que você tem que guardar para você e Deus. Tem petições que é entre você e Deus. Tem pedidos que é entre você e Deus. Guarde o silêncio. Grande foi a sabedoria do servo de Abraão. Era um homem sábio e prudente, que pediu ao Deus de Abraão. Olhe que ele não tinha intimidade com o nosso Deus, mas ele pediu assim no versículo de número 12, e disse consigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondades para com meu senhor Abraão. Eu sei que o Senhor é Deus do meu senhor Abraão. E eu sei que o Senhor com certeza o ama. Por quê? Porque esse homem sabia dos feitos de Deus para com Abraão. Então esse homem pede para que Deus use de bondade para com Abraão.
Olha, irmãos, como é bom a gente dar testemunho e as pessoas saberem que Deus está conosco, que Deus é na nossa vida. Este servo sabia que Deus amava Abraão e que grande era o propósito de Deus na vida de Abraão. Por quê? Porque ele via a conduta, ele via a prosperidade, as bênçãos de Deus, ele viu quanto Deus cuidava do seu senhor Abraão. Que as pessoas possam contemplar o cuidado de Deus na sua história. Que as pessoas possam contemplar o agir de Deus na sua vida, que sejam bons os seus testemunhos, a ponto de pessoas olharem e dizer assim: ó Deus de fulana, ó Deus de ciclana, ó Deus dos cristãos, dos crentes, daqueles que creem no Senhor, me acuda, porque um dia eu ouvi o testemunho daquela moça, um dia eu vi que aquela menina de lá da rua mudou, eu vi que aquela moça de lá no trabalho mudou. Então o Senhor, o Deus que mudou a vida dela e pode mudar a minha, que possamos ser testemunhos para as pessoas que nos rodeiam, para as pessoas que estão ao nosso redor, por mais que elas não creiam no Senhor, mas que elas passem a crer por causa de nós, do nosso testemunho. Este homem era sábio, prudente e observador. Ele observava que Deus estava com Abraão. E Deus agiu de bondade e trouxe Rebeca. E trouxe a resposta da oração do servo de Abraão. Deus agiu de bondade para com Abraão, como o servo dele pediu. Deus está dizendo para você: eu vou agir de bondade para contigo. Eu vou agir de bondade para com a tua casa, para com os teus filhos, para com o teu ministério. É tempo de você se alegrar, porque Deus está agindo com bondade. Declare comigo: o meu Deus está agindo com bondade e eu vou me alegrar. O meu Deus está agindo com bondade e eu vou me alegrar. Deus está agindo com bondade para contigo. Deus trouxe a resposta imediata. Existem respostas que você tanto clama e suplica, que Deus está dizendo: vai chegar no imediatamente. Vai chegar como num piscar de olhos. Vai chegar como no de repente. Tem respostas de Deus chegando e será no de repente o que Deus fará. O mesmo Deus que não deixou o servo de Abraão sem resposta. O mesmo Deus que não deixou Abraão sem resposta. O mesmo Deus que cuidou da casa de Abraão. É o mesmo Deus que está cuidando da sua casa, da sua família. E dizendo para você: haverá sinais, haverá respostas de que eu sou na sua história. Mais uma vez, o servo de Abraão pôde provar da benevolência de Deus. Muitas vezes ele provou sim, quando ele via as bênçãos de Deus na casa de Abraão, mas agora, de uma forma direta e clara, porque ele falou com Deus e Deus trouxe a resposta, ele pôde ver que Deus estava usando de bondade para com seu servo, ou seja, que Deus se agradava de Abraão. As pessoas vão contemplar que Deus é na sua vida. Declare comigo: os que me cercam vão contemplar que Deus está na minha história. Os que me cercam vão contemplar que Deus está na minha história. O mesmo Deus que esteve com Abraão e testificou de que a casa de Abraão era escolhida por ele, é o mesmo Deus que vai testificar de que ele está na sua vida. E muitos contemplarão a beneficência, a benevolência, a bondade de Deus para com a sua casa, porque Deus resolveu te escolher. Ele está na sua vida e tem resposta de orações que você pensa que é simples, que estão chegando na sua história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, aqui estamos, meu Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra. Obrigada, Pai, pela tua bondade, Senhor, porque a tua bondade nos cerca. A tua bondade cercava a casa de Abraão. A tua bondade estava para com a descendência de Abraão, e até o servo pôde provar isso, meu Deus amado, de uma resposta rápida de oração, porque ele clamou e pediu que o Senhor usasse de benevolência para com teu servo Abraão. E por causa de um servo ou uma serva tua que anda em retidão, o Senhor se levanta e manda a resposta no de repente. Tu és o Deus Todo-Poderoso que trouxe a resposta para a casa de Abraão, e eu creio, Pai, que o Senhor vai trazer respostas, que o Senhor vai trazer sinais, prodígios e maravilhas, e
teu nome será glorificado na casa, na família, na história do meu irmão e da minha irmã. O Senhor continua sendo o mesmo Deus, tu não mudastes. E o Senhor, meu Deus amado, vai glorificar o teu nome de forma tremenda e extraordinária na vida do teu povo. Obrigada, Senhor, por resposta de orações simples, que pessoas pensam que fizeram, que nem subiu do teto a oração. Pois é, eles vão ver a resposta chegar e o teu nome ser glorificado, porque o Senhor se agrada na simplicidade e na humildade. Oh, Pai, eu te peço que o Senhor cubra teu povo com teu sangue, meu Pai. Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, Jesus. Abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles, Pai. Dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido, Senhor, de oração aqui nos comentários, meu Pai. Salva, cura, liberta, restaura. Eu te peço, meu Deus amado, que o Senhor também venha trazer assinatura, causa guerra na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Dá testemunho para o teu povo contar. É em nome de Jesus, Pai, que eu te peço e eu te agradeço, crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que assim como uma oração simples do servo de Abraão foi respondida, tem orações que você pensa que é simples, que Deus mesmo está trazendo resposta para a sua vida e você muito se alegrará. Será no de repente. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus, declare amém.